Olá, estudantes! Chegou mais uma aula de literatura. Então, vou te contar... A história vai começar! Então vamos lá, a história vai começar. Gente, já vou começar perguntando. Vocês lembram do nosso livro super especial que guarda coisas misteriosas? Então, ele está aqui, ó. E o que será que ele está escondendo hoje da gente? Vamos descobrir? Então vamos lá. O que será, hein, que ele vai nos mostrar? Vocês estão ouvindo? O que será que tem aqui dentro por esse som? Vocês já identificaram? Isso mesmo! Vocês sabem esse som é do que mesmo? De um relógio! Ué, por que o relógio vai estar dentro do nosso livro de hoje? Vamos descobrir, então? Vamos lá! Olha lá, gente, porque nós vamos fazer uma viagem no tempo! Vamos lá, então? Eu vou dar corda aqui para a nossa viagem no tempo. Estão preparados? Vamos começar, gente! Então, como nós estamos relembrando uma aula, a aula passada, nós vamos então fazer essa viagem no tempo para relembrar. Gente, lembram disso? Desse momento que nós fizemos juntos? Então, nós pensamos sobre as histórias com raízes na tradição oral. Lembram disso? Isso mesmo. Então, nós falamos muito sobre isso e como é importante essas histórias que são passadas de geração em geração. Olha lá! Próxima coisa que a gente fez, olha só, nós refletimos sobre a pergunta, o que cabe num livro? Vocês lembram dela? Que a professora Dai falou assim, ó, saiu desse livro aqui, ó. Lembram? Isso mesmo, a gente refletiu sobre isso também. E, olha lá, nós também pensamos o que será que estava dentro do livro. Vocês lembram o que saiu do livro a aula passada? Tenho certeza que vocês lembram. Já dei o tempo para vocês pensarem, então agora olha lá, ó. Saiu uma estrela, gente! A estrela foi uma dos nossos personagens lá da história, lembram? E a gente descobriu que nós íamos trabalhar uma lenda indígena e falamos bastante sobre isso. Ah, também, daí chegou a hora da história. Lembram da nossa história, né? A história A Estrela Caingangue, a lenda do primeiro pajé. Nós trabalhamos a história, vocês ouviram a história, chegou o momento tão esperado, não é mesmo? E nós falamos também sobre a cultura do povo Caingangue, que é uma sociedade indígena. Além disso, nós trabalhamos bastante a cultura indígena. Mas agora eu acho... Está chegando a hora? Vocês estão ouvindo de novo? O que será que vai acontecer? Ai, é a hora de nós voltarmos. Gostaram da nossa viagem no tempo? Agora a gente conseguiu relembrar o que nós fizemos a aula passada. Então, olhem só. A nossa árvore ali, ó, gente, vocês não tinham conhecido ela ainda. É a árvore da tradição oral. Então, olhem só. As raízes representam a tradição oral e os galhos dela representam as histórias que são baseadas na tradição oral. Por exemplo, olhem lá, temos os contos populares, que nós já ouvimos alguns, as lendas que nós trabalhamos na aula passada e vamos continuar trabalhando hoje. Então, eu vou pendurar aqui para nós, lá, ó, conto popular pendurado na nossa árvore da tradição oral e as lendas. Estão ali, ó, fazendo parte da nossa árvore. Lembrando que a tradição oral é uma tradição muito importante, porque essas histórias fazem parte da nossa vida e dos nossos ancestrais, porque elas vêm lá de muito tempo atrás. E elas preservam as culturas desses nossos povos ancestrais. Muito bom. Agora, gente, olha lá, ó. Só para a gente retomar, lembram desse esquema aqui que nós fizemos? Isso mesmo, agora na última aula nós trabalhamos o que era uma lenda, falamos de todas as características que ela compõe. Então olha só, ela possui inúmeras características, entre ela possui o traço religioso, principalmente para a nossa cultura indígena. Falamos também da atmosfera sobrenatural, que são esses personagens que possuem elementos mágicos, né? Falamos também da intenção que ela tem de explicar alguma coisa e de passar alguns princípios. Muito bom. E nós falamos da lenda indígena, lembra que eu falei que nós trabalhamos bastante sobre isso? E uma coisa que eu destaquei para vocês era o seguinte, ó, que ela é um arquivo ou um documento cultural para a sociedade indígena. Então, ela é muito respeitada.
Muito legal. Gente, chegou uma hora que eu estava aguardando. Chegou a hora de nós contarmos com a participação do Bento. Isso mesmo, o Bento é aluno da nossa rede e ele recontou a história que nós ouvimos na aula passada. Vamos ouvir a história então? Espero que vocês gostem. Vamos lá! Olá, eu sou o Bento Barbosa Vieira. Tenho 8 anos, estou no 3º ano e também estudo na Escola Municipal Padre João Cruciani. Como vocês percebem, eu sou descendente de índio. E minha etnia são os charruas, que viviam no interior do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Eu vou contar a história da estrela Caiagangue, a lenda do primeiro pajé. A história conta que um índio estrela, ele desceu para a terra e ele estava em forma de um índio. E também ele se casou com uma índia. E eles tiveram um filho, mas dentro da barriga os espíritos maus eles já começaram a atacar. Daí, e o povo não percebeu. E também daí o filho era cheio de luz. Então, porque eles não sabiam curar os negócios, as doenças. E também por isso, daí, tipo, as raposas tiraram a roupa do menino e deixaram ele pelado. Daí a mãe Lua falou para as aranhas colocarem uma teia em cima como roupa, e depois ela desceu para dar as roupas próprias dele, que ela fez. Daí era um filho do índio estrela. Daí ele era muito especial, porque ele ia ser o primeiro pajé. E daí ele se tornou um pajé. O pajé ele curava doenças, usava elementos da natureza para fazer remédios. Daí também pegava vários tipos de frutas, folhas, etc. Então essa foi a história do primeiro pajé. E também o pajé em todas as tribos, ele tem que, tipo, ele cura doenças e também ele seria o líder da tribo. Gostaram da história? Tchau! Então, pessoal, gostaram da participação do Bento? Eu amei! Bento, muito obrigada! Você deixou a minha aula mais especial. Então, só para retomar então, gente, olha lá, participação do estudante Bento Barbosa Vieira, ele tem 8 anos, está no 3º ano da Escola Municipal Padre João Cruciani. Obrigada, Bento, mais uma vez. Gente, agora que o Bento já fez a gente relembrar a história, nós vamos então fazer o mapa da história. É o momento que a gente vai tentar dar um panorama geral ali para nós conseguirmos fazer as nossas reflexões depois. Combinado? Então, olhem só, vamos lembrar um pouquinho sobre a Vangri Caigangue, que é a autora da história que nós contamos na aula passada. Olha, ela é muito importante porque ela é uma autora indígena. Então, nós estamos conhecendo uma lenda indígena pelos olhos de uma indígena. Isso é muito importante para nós, porque assim nós conseguimos enxergar essa cultura tão rica que é a cultura indígena. Além disso, só para relembrar, nós temos as ilustrações da Catarina Bessel. Ela é uma ilustradora fantástica e ela tem todo um amor pela literatura, que ela conseguiu esse amor, conquistou esse amor pelo avô, pelas histórias que o avô contava. Muito importante a gente saber quem escreveu a história. Próxima parte do mapa da história. Vamos lembrar um pouquinho os personagens? Olha lá. Teve a nossa estrela que desceu do céu, lembram? E se tornou o quê? Um índio caigangue. E ele se apaixonou por uma moça do povo caigangue. Eles se casaram, né? Ela se tornou a mulher dele e tinham muitos espíritos maus, porque lembram que a moça engravida, né? E esses espíritos maus sabiam que essa criança seria especial.
Além disso, contamos com a deusa Lua, que ela se transformava em muitas coisas. Por exemplo, ela se transformou numa linda mulher para falar com a mãe do nosso futuro pajé, e também se transformou em anciã para ajudar a cuidar do futuro pajé. E então, o Kanká, que é o personagem principal da nossa história, que é o pajé, né, o primeiro pajé do povo Caingangue. E ele é chamado também de Cujá na língua Caingangue. Agora que a gente já retomou isso, ó, lembram que Kanká significa o que mesmo? Significa vento, porque lembram que no dia ventava muito no dia que o Kanká nasceu, né? E o Cujá, como eu falei, significa pajé, né? Que é esse, então, sábio da medicina, né, tradicional indígena. Legal. Agora, gente, a gente vai fazer uma viagem pela história, rapidamente, tá bom? Então, olha lá. Primeira parte da história, primeira parte do enredo dessa narrativa é a exposição dos fatos. O que acontecia lá na primeira parte, vocês lembram? Olha só, gente, a gente descobre que no mundo não existiam pajés em nenhum povo indígena e que isso resultava em pessoas doentes e poucos remédios. Além disso, olha o que acontece? A estrela, então, desce e se torna um índio Caingangue. Logo, se apaixona por uma moça do povo Caingangue e, então, eles se casam e ela engravida. Essa criança ia ser muito especial, lembram? O que acontece? Olha lá os espíritos maus. Eles descobrem do poder que essa criança teria e começam a tentar fazer com que ela não nasça. E o índio estrela sempre protege a mãe e a criança. Só que chega uma hora que ele fica cansado e lembra que ele convida? Vamos morar no céu, lá teremos segurança. Mas o que acontece? Ela diz o quê? Nada disso, que ela não deixaria o seu povo, que ela permaneceria na terra com eles. E foge para a floresta. O índio então fica muito triste e acaba, sem ter saída, voltando para o céu sozinho. Olha só o desenvolvimento da história, gente. O que acontece? A criança nasce, né? A mãe volta lá da floresta para a aldeia e a criança nasce e é então dado o nome pelo seu avô, porque era um costume Caingangue, né? Então, Kanká é o nome dado pelo avô. E ela ganha o auxílio da lua. Por quê? Porque sempre acontecia ali esse momento dos espíritos maus retornarem. Então, a avó lua permanece na terra na forma de uma anciã para ajudar a cuidar do pequeno Kanká, para protegê-lo desses espíritos maus. Então, olha só quanta coisa que acontece. Depois tem o momento mais esperado da história, que é o clímax, o apogeu. Olha lá o que acontece, gente. Os espíritos maus levam a alma do Kanká lá para a floresta e aprisionam ela. Lembram disso quando a mãe leva ele para tomar, ela vai lavar roupa e ele fica quietinho sozinho lá no cesto? Olha só que perigo! E olha, a mãe, sem saber o que fazer, chama então a deusa Lua, pede ajuda. Ela vem e eles então resolvem ir resgatar a alma do Kanká lá na floresta. É uma batalha dura. Desce o índio estrela e todas as estrelas se tornam animais encantados e guerreiros que conseguem resgatar a alma do Kanká e as coisas vão melhorando, né? O Kanká cresce e lembram da anciã? A lua lá tá sempre ali, né, permeando toda a história. Ela tá nesse momento disfarçada de anciã, né, de uma velhinha. E ela, então, ensina tudo o que sabe pro Kanká. Todas essas questões das ervas tradicionais que ajudarão o povo Caingangue a não ter mais tantos doentes, né, e conhecer os remédios que a própria floresta nos dá. E olha só o que acontece no final. O Kanká recebe uma grande missão de achar uma criança que fosse, então, substituí-lo, né? E ele ajuda a cuidar, como eu falei, né, de todos da aldeia e de muitas outras aldeias também, até que ele, então, começa a procurar essa criança. Ele sempre faz essas rodas de conversa, passa todo o seu conhecimento e continua sempre na missão de procurar essa criança que seria, então, o pajé que daria continuidade a tudo que ele conquistou. E, assim, essa tradição continua, pois a alma do primeiro pajé nunca deixaria de existir e nunca deixaria de ajudar aquela nação tão amada por ele. Olha só quanta coisa aconteceu nessa história, gente. Muita coisa, né? Agora vocês já lembraram. Gente, o que a gente vai fazer?
a gente vai parar um pouquinho e vai quebrar estereótipos. Vocês lembram o que quer dizer essa palavra? A gente já trabalhou na aula passada. Olha lá, ó, é aquela coisa que a gente tem já colocado na cabeça e acha que aquilo vai permanecer dessa forma para sempre. A gente acaba generalizando, né? Achando que aquilo vai ser assim para sempre, mas não é. Então a gente tem que quebrar um pouco essas coisas. E o estereótipo que a gente quer quebrar é isso aqui, ó. A gente tem que saber que existem diferentes povos indígenas. Então, a gente tem que respeitar muito a cultura que eles possuem, essa identidade étnica, ou seja, não, quando a gente acha que um povo está representando todos, mas cada povo possui uma identidade e precisa ser respeitada. Cada povo possui uma língua diferente, possui rituais diferentes, tradições e costumes diferentes, manifestações artísticas, crenças e memórias ancestrais que representam aquela identidade que eles possuem. Por exemplo, o povo Caigangue. Eles possuem uma língua própria, rituais próprios, crenças próprias. Então, a gente tem que prestar muito atenção nisso. Quando a gente pensa no indígena, a gente tem que pensar que ele representa muitas sociedades diferentes. Então, a gente tem que sempre respeitar esses diferentes povos e as suas diferentes culturas, certo? E agora, olha lá que eu falei do povo Caigangue, né, gente? Então, olha lá, eles possuem a língua Caigangue, lembram disso? Da família G, do tronco Macro-G. E eles possuem duas famílias, lembram? São o povo Camé, que possuem essas linhas longas e compridas nos grafismos, inclusive do corpo, e também das cestarias, né, das manifestações culturais e artísticas. E os Cairu, que possuem, então, esses grafismos arredondados, né, com ângulos mais fechados. Então, olha lá, vamos lembrar um pouquinho da cestaria? Quem lembra desse cesto bonito aqui? Isso que eu mostrei lá na última aula. Ele é um cesto o quê? Camé, isso mesmo, porque ele tem esses grafismos compridos, longos, conseguem perceber? E é lindo, né? Olha que cores vivas. Além disso, nós temos o outro cesto que também está aqui fazendo parte da nossa aula. Olha lá, é um cesto Cairu. Por quê? Lembram que eu falei que ele tem essas formas arredondadas ou ângulos fechados? Por exemplo, este aqui que está mostrando o grafismo desse cesto, certo? Então, percebam, dentro de um mesmo povo nós encontramos diferenças. Então, é importante que a gente perceba e respeite essas diferenças, né? Agora, gente, olha só o que a gente vai ter. Nós vamos relembrar uma coisa que eu fechei a aula falando, que a leitura da história, ela deve começar desde a capa e passar por todo o livro. Essa parte aqui é muito interessante porque vocês conseguem reconhecer alguma semelhança? Exatamente, são grafismos que representam a cultura indígena. E aqui nós conseguimos ver representado tanto a cultura Cairu quanto a cultura Camé. Então, tanto os grafismos arredondados ou com ângulos fechados, aqui no caso, quanto as linhas compridas. Ou seja, a Vangri Caigangue, que é a autora, ela tentou transmitir a cultura desse povo, né? Ela é a autora dessa história, mas ela está transmitindo uma cultura coletiva. Isso é importantíssimo. Gente, espero que vocês tenham relembrado comigo e gostado de relembrar, mas agora chegou aquela hora muito também importante de nós refletirmos sobre a história. Vamos refletir juntos sobre essa história? Temos bastante coisas para pensar, né? Vamos lá então? Então, bora refletir comigo essa história. Vamos lá, quarto ano? Preparados? Um novo mundo nos espera. Então, vamos juntos. Gente, hoje a gente conheceu a história de quem mesmo? A Estrela Caigangue, a lenda do primeiro pajé, escrito pela Vangri Caigangue e ilustrado pela Catarina Bessel, né? E agora, por que essa história foi escrita? Vocês sabem? Sabem? Mas antes de vocês me falarem, a gente vai fazer uma coisa, tá? A gente vai relembrar o que é uma lenda. Combinado? Então, vamos relembrar. Gente, o Câmara Cascudo que nos ajuda, né, a pensar no que é uma lenda e vamos relembrar. E lenda, então, são explicações de um hábito coletivo, costume ou princípio de um povo, certo? Nesse caso aqui, do povo indígena.
Além disso, ela possui uma atmosfera sobrenatural. A gente consegue ver ali elementos mágicos, né? Personagens que têm poderes. Isso é legal. Possui certo traço religioso, ou seja, demonstra ali algumas crenças muito respeitadas por aquele povo. Além disso, perdura de geração em geração. Daí você pode me perguntar, professora, o que é perdura mesmo? Ele vai passando de geração em geração e permanece nas nossas vidas. Olha, são histórias que são dos nossos ancestrais e a gente continua conhecendo e, por exemplo, a Wangri está fazendo isso, né? Ela está passando uma história lá do povo indígena de geração em geração, que essa história não morra. E vincula-se ao espaço geográfico e momento histórico do povo que lhe deu origem, que é o caso aqui. Ou seja, ele determina bem que é do povo Caingangue, a gente entende que é uma história desta cultura, né? E que a gente descobriu? A origem do primeiro pajé, né? Quando isso aconteceu, que foi bem demarcado porque era um fato muito importante, porque ele é uma figura importante para a cultura indígena, certo? Então agora que a gente relembrou o que é uma lenda, agora a gente vai entender por que eu fiz aquela pergunta lá. Por que essa história foi escrita, então? Então, se as lendas são explicações de um hábito coletivo, costume ou princípio de um povo, o que essa lenda aí quer explicar? A gente vai entender isso pela história que a gente leu, que vocês ouviram, certo? Então, olha só, a partir do título a gente já começa a ter dicas de por que essa história foi escrita, não é mesmo? Então, olha lá. Título, Estrela Caingangue. Subtítulo, A Lenda do Primeiro Pajé. Aqui nós temos informações. Afinal, o que essa história quis contar? Exatamente, quis contar quando e por quê, né? Como foram ali os acontecimentos que ocorreram quando surgiu o primeiro pajé, como foi importante isso, né, para aquele povo. Agora, tem mais uma coisa que eu quero que a gente pense. Se a gente está falando desse primeiro pajé, será que isso é contado realmente na história? É? Então vamos confirmar. Então olha lá, gente, nós vamos rever alguns trechos da história para nós percebermos então que esse tema, que essa origem do primeiro pajé permeia toda a história, combinado? Então vamos relembrar algumas partes, certo? Olha lá, gente. Há muito tempo, quando não existiam pajés, nas aldeias de grande parte dos povos indígenas, como os Caingangue, as pessoas viviam cheias de doenças e tinham poucos remédios. Olha só, essa parte aqui, gente, é lá na exposição inicial dos fatos, bem no início da história. Ele tá a história, né, está nos contextualizando ali, ó. Olha como era difícil, né? Sem o pajé, as pessoas tinham muitas doenças, não tinham remédios. Por quê? Porque ele é esse sábio que possui tantas sabedorias sobre o quê? As ervas e os remédios que a floresta nos dá. Então, olha como era difícil antes da vinda do pajé, né? Então ele está contextualizando você, o leitor ali, de como estava a situação, no caso aqui mais especificamente, do povo Caingangue, certo? Então olha lá, próximo trecho, gente. Vamos lá. No outro dia, a avó Lua desceu na forma de uma linda mulher e entregou à nora roupas próprias para a criança, feitas por ela mesma, presente que trazia com muito amor, pois sabia que o menino seria, na verdade, o primeiro pajé do mundo. Então, olha só, mais uma vez aí essa temática, né? Falando ali que era a vinda do primeiro pajé. Então, lembram lá da história, não é mesmo? Então, a mãe, né, no caso do Kanká, ela já era atormentada pelos espíritos maus desde quando o Kanká estava na barriga, né? E o que acontece? Quando ele nasce, ele perde as roupas, perde tudo, fica sem proteção nenhuma, né? A mãe chora muito, pedindo ajuda da deusa Lua, que desce nessa forma de uma linda mulher e traz roupas para a criança que tinha perdido tudo. Lembram das raposas, né? Elas roeram e estragaram as roupas do Kanká, mas a avó, no caso, né, que era a deusa Lua, consegue ajudá-los. Vamos para a próxima parte? Vamos lá. Em sua partida, ela ainda falou a seu neto, o Cujá, como são chamados os sábios da medicina tradicional indígena. Você veio para ensinar seu povo a combater o mal, com a ajuda dos bons espíritos e da força da natureza. Gente, esse é um momento bem legal da história, que é quando a Lua se revela ali e fala como é importante o papel do pajé
tanto para a tribo, né, para esse povo caigangue, quanto para todas as aldeias e todos os povos indígenas, porque ele vai ajudar a combater o mal a partir, então, dos poderes ali da natureza, né? Ele é um sábio que vai ajudar o quê? A fazer as ervas necessárias para ajudar a curar as pessoas, né? Então, haviam muitas pessoas enfermas e ele que vem ajudá-los. Então, olha o que acontece. E ela usa a palavra em língua caigangue, cujá, que significa, lembram? Sábio, né, dessa parte tradicional das ervas, da natureza, desses mistérios que a floresta esconde, né, e que são muito importantes para a cultura indígena. Então, olha lá, ó, mais uma vez, permeando sobre a história, essa temática, né, falando sobre o pajé. Mais um trecho, gente, vamos lá. Desde então, o velho pajé, em noites de lua, enquanto sua avó brilhava forte no céu, passou a reunir as crianças ao redor da fogueira para cantar, além de contar histórias das lutas contra os espíritos do mal e também ensinar aos pequenos como catar e preparar os remédios que tinham na enorme floresta ao seu redor. Aqui já está partindo para o final da história, né? Lembram que o pajé recebe o quê? A missão de procurar o próximo pajé. Ele já estava ficando velho, já tinha então ajudado bastante o povo caigangue e os povos de outras aldeias também, mas agora a missão dele era achar um substituto. E o que acontece? A cultura indígena transmite, né, tem essa forte tradição oral que a gente viu lá no início da aula, ou seja, os ensinamentos, os princípios são passados para as crianças, por exemplo, numa cena dessa. Vocês conseguiram imaginar essa cena? Fechem os olhos lá comigo. Então imaginem essa cena dos indígenas ao redor de uma fogueira, ali conversando e trocando ideias. Gente, isso acontece nas nossas casas também. Quando a gente senta lá na mesa e começa a conversar sobre o dia, você escuta uma história da sua avó, do seu irmão, da sua mãe. O que está acontecendo? Ela está passando as coisas, né, que ela aprendeu. Lá na cultura indígena também é assim. Então, isso é muito importante. E ele, como um sábio importante, ele tinha essa missão ainda de achar um substituto, a criança que seria, então, o novo pajé da aldeia, né? E, como eu falei, ele é uma figura de extrema importância. Gente, então, reforçando, né? Pajé, aquele que aprendeu o segredo da mata e das plantas medicinais. O pajé, então, é uma figura muito importante, como eu falei. Por quê? Porque ele é um líder espiritual e ele é detentor de muito conhecimento. Ele se torna uma referência para todos, né? Assim como nossos pais são nossa referência, o pajé também é uma importante figura lá dentro da cultura indígena. Então, ele se torna ali um forte, além de ser o protetor, né, para essa questão dos ensinamentos ali para as crianças sobre a sua experiência com a floresta, mas ele também é um sábio, né, que pode transmitir muito da sua experiência e ajudar aquele povo, né, com os remédios, mas também com com o seu conhecimento da ancestralidade, né? Então, ele vai passando todo o seu conhecimento. É uma pessoa, uma figura muito importante, certo? Gente, e aí? Olha quanta coisa a gente pensou, não é mesmo? A gente falou tanto da questão ali da temática, né? Por que esse livro foi escrito, então? Foi escrito para que nós, que não somos indígenas, mas nós conheçamos essa história que é tão importante para a cultura indígena e a gente entenda e perceba a riqueza que é essa outra cultura. E além de entender e perceber, nós devemos o quê? Respeitar. O respeito é fundamental. Às vezes a gente tem alguma coisa que a gente não conhece e a gente acaba o quê? Achando estranho, né? Num primeiro momento. Mas, ao conhecer, a gente precisa sempre ter os olhos bem abertos para ter essas diferentes visões de mundo. Certo? É interessantíssimo conhecer novas culturas e, principalmente, respeitá-las. Isso é fundamental, tá bom? Então, agora que a gente já conversou sobre tanta coisa importante e descobrimos por que essa história foi escrita, né? A gente vai ter que se despedir.
né? Porque chegou a hora de a gente dar tchau. Ah, além disso, eu quero contar uma coisa para vocês. Essa história também é uma forma de preservar a cultura indígena, porque agora ela está registrada, né? Ela não está mais só na tradição oral, mas ela é um registro. E isso é muito importante, porque senão as histórias acabam se perdendo se ela não é transmitida de forma contínua, certo? Tá, gente, chegou a hora de se despedir. Agora é verdade. Então, num livro cabe o mundo todo e todo mundo. Lembram de quem é essa frase? Lembram, né? Lembram desse livro aqui, né? Que eu já mostrei. Então, essa frase está aqui dentro. É do autor Ilan Brennan. E é para deixar vocês aí com curiosidade do que vai acontecer na nossa próxima aula de literatura. Porque, afinal, ó, sai muita coisa de dentro desse livro, não é mesmo? Então, gente, até mais e a qualquer coisa, estamos aqui. Tchau, tchau!